Se tem uma coisa que preocupa os pais é quando ouvem a palavra viroses. Pois é, mas o que são essas viroses? Como acontecem? Qual o tempo propício para elas aparecerem? E é sobre isso que eu vim aqui conversar com a pediatra Gessiane Lima. Ela vai esclarecer para a gente. Eu vou começar perguntando, doutora, o que são essas viroses? Pois é, essas viroses é um termo genérico, um termo popular que a gente pediatra, os pais utilizam para determinar uma doença causada por um vírus com sintomas inespecíficos, como diarreia, vômitos, febre, tosse, nariz escorrendo, perca do apetite, que são causadas por umas centenas de vírus. Na maioria das vezes a gente não consegue identificar que vírus é, mas nem necessariamente precisa a gente identificar que tipo de vírus que está causando, porque o tratamento de praticamente todas essas viroses são os mesmos, que é o uso de sintomáticos, de medicamento para aliviar os sintomas naqueles momentos, e não tem nenhum medicamento que consiga acabar com essa virose. Era o que a gente mais queria, mas a gente consegue pelo menos aliviar os sintomas. Mas para a gente evitar que tenha essas viroses, o que a gente tem que fazer são coisas simples, como a lavagem das mãos mesmo, com água, sabão, o uso de álcool quando possível, sempre quando chegar em casa, quando for mexer com suas crianças, quando for se alimentar, saindo do banheiro. Então sempre tem que lavar bem as mãos. Também uma alimentação saudável, uma hidratação adequada, principalmente nessa época que a gente está de muito calor e na nossa região, né, que é sempre com muito calor, então uma hidratação adequada. E quando a criança estiver com quadro de resfriado e tudo, para evitar uma complicação, sempre a limpeza das narinas com sorinho fisiológico dessas crianças e uma hidratação adequada, principalmente nos casos de diarreia acompanhados de vômitos. Tem pais que quando o filho apresenta os sintomas, pensa, não, eu não vou levar para a escola, vou afastar da creche, vou isolar a criança. Isso é certo? Ou o que realmente se deve fazer na hora que observa isso acontecer? Isso é uma pergunta que sempre é feita, tanto nos pronto-socorros quanto nos consultórios. Se eu devo afastar, quanto tempo eu devo afastar? Assim, o que a gente determina? É importante que se afaste nos primeiros 2 a 5 dias de doença, que pelo menos fique afastado, porque é nessa época que eles transmitem com mais facilidade. Então vão acabar, se forem para a creche, vai ter muito mais crianças na creche com a mesma virose, né? Com a mesma doença viral. E assim, é também nessa época que os sintomas são mais intensos, a febre vai estar mais frequente, a tosse, o cansaço, ele ficar caidinho, a falta de apetite. Então é importante que nessa época eles estejam em casa para ter os cuidados dos pais mais de perto, né? Mas depois pode ir para a escola, bem, que a escola faz muito bem também, assim, não só traz doença, mas traz muito desenvolvimento para a criança. O importante é procurar logo o especialista. Com certeza. Doutora, muito obrigado. Tá aí, você que é pai, você que estava cheio de dúvidas, espero que tenha esclarecido um pouco mais. Mas a melhor recomendação de todas é quando a criança apresentar os sintomas, procurar um especialista e adequar ao bem-estar do seu filho.